A resposta aos vereadores, o prefeito de Valdolar. Muito bem, presidente Edmar. Eu quero pedir para o senhor, se o senhor me autoriza, até para que eu possa matar um pouco da saudade da tribuna, que eu possa responder os vereadores do púlpito ali. O senhor me autoriza? Muito obrigado. Está autorizado, prefeito. Fica à vontade, a tribuna está à sua disposição. Essa tribuna me traz lembranças tão importantes, vereadora Edmar Fagundes. Vereador, eu me criei nesse parlamento, com mais de 20 anos, vendo meus irmãos atuarem, trabalharem aqui. Eu tenho um carinho, um respeito, presidente Edmar, por esta casa, pelos mandatos, que ele vai muito além do que os senhores podem imaginar. Porque reconheço a importância do parlamento por uma democracia, por um Estado democrático de direito. Nessa tribuna, vi passar grandes homens e mulheres que deixaram forte contribuição a esta cidade. Nesta tribuna, também vi passar pessoas que perderam a oportunidade de deixarem uma contribuição positiva ao município. Como presidente desse parlamento, pude fazer um concurso público, Bruno, e hoje te vejo aí um jovem qualificado, vejo setores da Câmara qualificados, e um concurso público que não teve esquema, Bruno. Passou quem realmente tinha mérito, tinha capacidade e qualidade. Nessa tribuna da Câmara, vi vereadores da tua época, tu que é um ancião já da política, Graciano, mas um homem que já viu tantos prefeitos, tantos vereadores. Talvez tenha muito mais Clementino Machado a dizer sobre a política e os políticos do que eu. Muito mais. Vi tribunos como tu, como Molina, como Antoninho Ferreira, como homens que sempre tiveram nas suas ações, nas suas práticas, o zelo pelo interesse público. Daqui eu vi sair políticos que chegaram a Brasília, outros que chegaram à Assembleia, e muitos outros que não chegaram a lugar nenhum. O parlamento nos abre ou nos estreita um caminho. Cabe aos senhores decidir o que fazer. Eu começo então as respostas. Eu vou começar do vereador Lelinho e vou fazendo a volta. Primeiro, vamos lá. Vereador Lelinho, eu entendo a sua posição e quero lhe dizer que o senhor cumpre na íntegra com aquilo que o senhor recebe para fazer. O senhor é um vereador eleito e agarrado à questão ideológica e partidária, e o senhor é oposição, e o senhor faz isso. Imagina se o senhor não fizesse isso, o senhor não estaria cumprindo com o seu papel, porque na sua prática e na sua forma de agir, as questões de coloração partidária, elas vão muito além da questão do interesse público, que, por exemplo, move a maioria dos parlamentares que aqui estão. O senhor reconheceria as obras, as ações, o senhor reconheceria conquistas como o vereador Fuca, que é um vereador da base, um vereador que reconhece o interesse público, faz, é do seu partido, mas tem uma outra visão, uma visão moderna, fora o ranço político e partidário de quem perdeu e até hoje não aceita a derrota, porque isso existe. Tem pessoas que perdem e não aceitam a derrota, não conseguem assimilar isso.
porque acham que são dono do patrimônio público, são dono das urnas, e não são. E não são. Ninguém compra a consciência de um povo. As pessoas conquistam a consciência de um povo. O senhor falava em mão grande. Primeiro, eu vou lhe dizer que essa é uma prática do PT. Talvez o senhor conheça mais disso do que qualquer um nesse parlamento, porque afinal de contas o senhor é desse partido. Mão grande é o que fez o PT nessa cidade. E se o senhor quiser, eu lhe relato número a número. Inclusive, lhe relato do Militão, onde até hoje não se sabe quem roubou as janelas do Militão. O senhor fala em desapropriação como se fosse apropriação indébita. É diferente. Por exemplo, quando se desapropria uma área por interesse público, talvez o senhor precisasse evoluir mais na questão da gestão e no direito. Isso está acima do direito de propriedade, porque há o interesse público naquele imóvel. Por exemplo, vocês desapropriaram uma área ao lado da Santa Casa. Qual o interesse público disso? Nenhum. Só gerou uma dívida para o município de 5 milhões, vereador Lélio. 5 milhões. Nós tivemos que devolver a área e os 300 mil que nós já tínhamos pagado no seu governo. 5 milhões de precatório. Interesse público nenhum. Ia fazer o que naquela área ao lado da Santa Casa? Campo de futebol? O MST versus as pessoas que vão ter um terreno. Mas há uma diferença enorme. Quando se desapropria uma área para transformar ela em loteamento popular, vereador Lélio, para fornecer um terreno, para edificar um imóvel, uma planta que a prefeitura está fornecendo, seja para um servidor público, seja para uma pessoa carente, se está atendendo o interesse público. Quando se desapropria uma área para botar o MST para dentro, não se atende o interesse público, se atende o interesse de um partido. Apenas isso. Então há uma diferença. Nós aqui não defendemos o MST, aqui nós corremos o MST. Fiz isso com o seu presidente, fiz isso com os corruptos do seu partido que vieram aqui para a nossa cidade. E faria de novo, se viessem aqui, novamente. Então, quando o senhor fala em mão grande, o senhor dê nomes. Isso é agir com responsabilidade, com mandato com os eleitores. Aí o senhor fala, fechamento do núcleo. Não, eu não fechei núcleo, vereador. E o senhor deveria saber isso, a vereadora Bia sabe. O núcleo não fecha porque é uma ONG, prefeito não fecha a ONG. A única ONG que eu vi fechada foi a ONG do Parque do Gaúcho, que tinha um CC, que era presidente. E que até hoje não comprovou prestação de contas a essa casa, senhores. E ao Ministério Público. Mesmo que eu quisesse, que qualquer um daqui quisesse, ninguém fecharia um trabalho como o trabalho do núcleo. Então o senhor está extremamente equivocado numa matéria que é tão simples. É como se fosse uma matemática de uma equação simples. Não, nós estamos sim conversando com o núcleo, com a vereadora Beatriz, nós estamos sim construindo alternativas. O núcleo está dando continuidade ao trabalho até o momento, nós queremos que ainda dê continuidade, queremos ampliar essa política, encaminhamos um pedido via a vereadora que pode transformar essa realidade no município. Então não se precipite, não fale em resumo algo que juridicamente não existe, administrativamente não existe e politicamente não existe. Ah, como eu fechar o núcleo, Bia? Não, né? Viu, vereador? Aqui é sua colega do Lara. Pergunte antes de o senhor vir falar uma coisa pela qual o senhor não tem informação exata. Bom, DAEB. Realmente, vereador, o DAEB tem críticas justas e tem críticas injustas. Aqui eu lhe acompanho em parte dos termos. Primeiro,
Vamos no que é justo. É justo que as pessoas reclamem da questão da conta da água. Afinal, se mudou um sistema de cobrança. Tanto se mudou que hoje, o senhor está me dizendo, eu tenho terreno lá, prefeito, o senhor não vai pegar o terreno. Não, não vou pegar o terreno. Sabe o que eu fiz? Eu deixei de cobrar a água do teu terreno, que o PT passou 16 anos cobrando sem tu gastar água lá. Tu e mais 7.000 pessoas em Bagé. Que faziam isso, Lélio? Vocês cobravam água de terreno, que não consome água, Bia. Terreno não consome água, vocês cobravam água de terreno. Nosso governo terminou com isso. Existem críticas vereador Augusto, na tarifa. Existe um sistema novo. Ele gera críticas, ele ainda está se adaptando, ele é passivo e suscetível de problemas e está sendo combatido. Acredito que vai melhorar pela qualidade da equipe do diretor Volmir. Eu conheço aquele homem lá, ele caminha comigo há mais de 20 anos. Eu conheço as qualidades e conheço os defeitos do Volmir. Ele não é um bom tribuno, ele não sabe vir aqui expressar talvez tudo que vocês queiram ouvir, como queiram ouvir. Agora ele é executor, ele não é professor de história, tá? Não é professor de história no DAEB, tá? Ele é engenheiro. Ele é o cara que está construindo o segundo reservatório de água em Bagé depois de 100 anos, para que tu, a tua família, teus eleitores, a nossa cidade tenham água tratada e armazenada em um segundo reservatório, que a gente possa limpar o primeiro e revezar as limpezas, coisa que não acontecia, Augusto. E quando for acontecer, tirou-se caminhões de lodo, Geraldo Saliba, lá de dentro, Julinho. Esse homem, aquele homem lá, que nem cabelo tem mais, mas que tem muita experiência, aquele homem merece o seu respeito, por tudo que está fazendo e enfrentando na gestão do DAEB. As pessoas que lhe dão informação do DAEB esqueceram dele dizer uma coisa, e eu vou compartilhar com o senhor. O senhor sabe qual é a maior conta do DAEB para este ano? As sentenças judiciais. Sabe quanto que o DAEB vai pagar de sentença judicial? Senhores, quero registro em ata disso. Sabe quanto que o DAEB vai pagar? Não é o DAEB, o povo, né? Vai pagar por sentenças judiciais só esse ano, dos próprios funcionários do DAEB que entraram contra o DAEB? 2.400.000, vereador Lélio. E todas essas ações na gestão de quem? Do PT. 10% do valor da água vai para pagar e indenizar os próprios funcionários do DAEB que entraram com ação contra o DAEB. O senhor tem noção disso? O senhor imagina quando o senhor for falar de água para as pessoas, o senhor tem que chegar e dizer o seguinte: olha, eu quero só te dizer o seguinte, o senhor está certo com a sua reclamação, mas eu preciso lhe pedir desculpa porque 10% da água que o senhor vai pagar, do custo da água que o senhor vai para pagar as ações que o meu governo fez, deixou se criar lá dentro, porque foram todas do PT. Tinha advogada do PT, Lélio, CC, que perdia os prazos. Quer isso? Por escrito? Peça informação, eu lhe dou. 2.400.000, Jefferson. É de arrepiar, né? Vai para indenizar só esse ano os funcionários que entraram com ação na gestão do PT. Vamos lá. Estamos recuperando a barragem. E aquele engenheiro que o senhor está vendo lá vai botar o nome dele na história, porque ele vai fazer aquela barragem. Se nós conseguirmos licitar a obra, ele começar, ele vai fazer a barragem. Vai fazer por ele, pela família dele, pelos filhos dele, pelos funcionários do DAEB, pelo prefeito dele, pelos vereadores e pela essa comunidade. Eu botei lá porque ele é engenheiro, eu sei que o que ele começa, ele termina. Ele pode não ser o melhor tribuno, mas ele é bom em execução de obra. Se nós começarmos, nós vamos fazer. Lixo, dispensa. O senhor esqueceu de dizer que já vinha de dispensa, né? Ou não? Vinha, né? O lixo, vereador Lélio, nós gastamos 100.000 a menos todo o mês no recolhimento diário, senhores parlamentares.
O governo do PT gastava 100 mil a mais para fazer o mesmo serviço. Nós gastamos 100 mil a menos para fazer o mesmo serviço. A empresa, vereador Lélio, que não deixa sair o edital, era a mesma empresa que prestava serviço para o seu governo. E é a mesma que fica lá impetrando problema não sei o que na instrução normativa tal, problema não sei o que na planilha anexo 4, problema, porque eu conheço isso. Quem lhe fala o que o senhor não conhece. Aí é aquilo, o senhor já ouviu falar no pirata de papagaio, né? O senhor está longe de ser guri de recado, mas não pode ser pirata de papagaio, que é aquele que reproduz o papagaio, que reproduz o que o pirata diz. Esse pirata é um bandido. Esse que está lhe dando informação é bandido. Contas bloqueadas no município, responsável por fazer esse financiamento em dólar aqui. Não vá atrás desse pirata, não seja o papagaio desse pirata. Ele disse, não, o lixo, senhores, nós só não conseguimos fazer licitação porque a empresa que prestava serviço entra sempre com algum problema. E aí, está aí o Nael ou não? Está aí o Haroldo? Aí o Haroldo refaz. Vai sair, mas nós estamos gastando 100 mil a menos. Tem para melhorar na questão do lixo? Tem, mas melhorou muito. O senhor está extremamente equivocado quando o senhor diz assim, não, porque não sei, o que nós recolhemos de tonelada de lixo, inclusive nos bairros, o senhor ande nos bairros e pergunte para as pessoas, em locais que não se recolhia antes, em muitos locais que não se recolhia antes. Então melhorou muito. O que falta é abrir a licitação, porque quem está hoje venceu no preço, Chico, venceu na tomada de preço e venceu a empresa do PT. E é aí que eles não gostam. E é aí que não gostam. O governo do PT deixou 2 milhões de multa para a FEPAM, na FEPAM daquele aterro, vereador Lélio. 2 milhões. O problema é que quando o senhor fala, o senhor tem que se dar conta, ou o PT fala, e aí eu estou falando da instituição, o senhor tem que se dar conta que o senhor tem à frente da prefeitura um gestor que conhece os números, e por dentro cada coisa, cada ação da prefeitura eu conheço, eu vivo, eu respiro aquilo, vereador Lélio, todos os dias da minha vida. Por exemplo, 2 milhões vocês deixaram de multa para a FEPAM e a quinta célula aberta, está aí o banner para o senhor ver, nós selamos a quinta célula, parcelamos a dívida da FEPAM, que vocês perderam o prazo de recorrer, perderam o prazo de transformar a multa para o município, Bia. Esses 2 milhões podiam vir em obras para o município, em ações para as políticas ambientais do município, o próprio fundo, eles perderam esse prazo, nós tivemos que parcelar. Bom, e aí vocês começaram a mandar o lixo para Candiota, vereador Lélio, o que era um aterro construído pelo pirata. Vocês começaram a mandar o lixo para Candiota, pagando 400 mil a mais todo mês. E por que vocês deixam de tratar o lixo em Bagé, que custa 15% disso, e mandam o lixo para Candiota, custando 400 mil? Está aí uma pergunta que o senhor podia responder para todos nós, em nome do PT, dessa séria instituição, ilibada instituição, de homens e mulheres de alta envergadura em honestidade, em caráter. Aí o senhor fala no reescalonamento e no vale alimentação. Bom, o vereador Augusto falar, pode. O vereador Omar falar, pode. O vereador Fuca também falar, pode, porque ele já falava isso quando era governo. A vereadora Bia falar, pode. O senhor não. Por que o senhor não pode falar? Porque o senhor pertenceu a um governo de 16 anos que achatou isso. E o senhor está cobrando de um governo que está há 14, 16 meses que resolva isso. Mas vamos puxar aqui, Molina, por a linha da razoabilidade. Vamos pegar o princípio da razoabilidade. Então, alguém que ficou 16 anos cobra de alguém que está há 16 meses que resolva o problema que ele mesmo criou. Não, deixa para o Jefferson. Deixe para os vereadores da base do governo discutir e achar uma solução para isso. O senhor não pode, se abstenha. Esse é o tipo de assunto que o senhor disse. Eu não posso falar nisso, porque afinal de contas eu sou parte do governo que criou essa situação, ou não. Ou nessa hora o senhor não é parte do PT? É. O senhor, deputado Mainar, deputado Dudu,
Esses são os responsáveis por esse enorme achatamento e que querem que resolvamos em 16 meses. Bom, no discurso, na prática, nada. Aí o senhor diz dos uniformes escolares. Foi para licitação os uniformes escolares. E quando eu lhe respondo, o senhor não leva a mal, não é para o senhor, é para o PT. Estou falando para o PT, claro que algumas coisas é para o senhor que tem estrela na testa. Mas vamos lá, os uniformes. Uniformes escolares. Os uniformes escolares, a última vez que eu vi o PT fazer isso, os uniformes escolares pararam dentro de containers. Alguém lembra disso ou não? Cargas e cargas, roubaram porque são incompetentes para fiscalizar e roubavam tudo. Claro que roubavam. O senhor tem razão, roubavam tudo, vocês não fiscalizavam. Quando o senhor saiu lá quando nos entregaram o militão, o senhor saiu, as camas de elástica não tinha, os equipamentos do militão, João, é ou não é? Não tinha, roubaram tudo, porque eles roubam. Não estou dizendo o senhor, eu estou dizendo que roubaram, como fizeram com os uniformes. Bom, aí o que acontece? Nós licitamos os uniformes, não conseguimos fazer no primeiro ano, vereador, porque nós priorizamos a reforma do São Pedro, Chico. Aquela pauta antiga, necessária, ia cair aquele teto na cabeça das crianças lá. Nós priorizamos outras ações de governo e não nos sobrou recurso para fazer os uniformes. Teremos uniformes. Essa lei passou por mim aqui na Câmara, teve meu voto, minha apreciação, vereador. E claro que eu faço questão de dar roupa de boa qualidade, que não seja jogada no lixo, nem desperdiçada aos nossos alunos. Mais do que isso, o seu governo, o governo do PT, senhores e senhoras, telespectadores da TV Câmara, está há mais de 10 anos com índices de educação abaixo do IDEB, o Índice Nacional de Educação, vereador Lélio. Ou seja, déficit de aprendizagem, sem dar educação de boa qualidade, Dirce, sem dar formação intelectual. Aí eu via vocês dizer assim, Unipampa, faculdade, curso técnico, mas o que adianta se vocês não tiveram cuidado com a educação infantil e a educação básica para botar os nossos jovens dentro da universidade? O senhor já viu a quantidade de jovens? O senhor já fez um trabalho de levantar quantos jovens nossos nós temos dentro das universidades do Instituto Federal? Faça o levantamento disso, para o senhor ver. Poderíamos colocar muito mais se nós tivéssemos uma educação básica de qualidade, formando jovens cada vez mais inteligentes. Se nós tivéssemos equipamentos de qualidade, uma política direcionada para isso, como está fazendo a secretária Adriana e a sua equipe, combatendo déficit de aprendizagem. Literatura, vereador Lélio, porque ao invés do PT incentivar a literatura, incentivava a homossexualidade, incentivava os encontros. O bicho verde, o senhor lembra do bicho verde, lá no Parque do Gaúcho? O que era aquilo? Maconha reviria. Aquilo generalizado no Parque do Gaúcho. Mas é isso que nós queríamos para os nossos jovens? Claro que não. A realidade hoje é outra. É jovens conhecendo e valorizando os escritores do nosso município, a literatura do nosso município, os cantores do nosso município, formação direcionada com o método montessoriano. Vá ver a qualidade e o staff que é a educação de hoje, compare com o que é antes. Vale alimentação. Vale alimentação. Nós temos que mudar a política do vale alimentação. O PT criou uma prática que é assim. Primeiro, para alguns ele deu os maiores salários, para outros ele deu os menores. Aí se criou, vereador, se eu tenho uma noção, um ambiente dentro da prefeitura que, além de uns contra os outros, colegas contra colegas, se criou um ambiente de tamanha disparidade que, quando eu vou dar 1,81 de reajuste, Jefferson, isso impacta em 2 milhões na folha ao longo de um ano. Quando eu vou dar 1,81,
que o senhor pode dizer assim, mas é pífio, Divaldo, mas impacta 2 milhões, e não é naquele público que, acredito eu, seja o que vocês querem beneficiar, porque esse não vai sentir 1,81 Bia, esse vai absorver no abono, ou o que tiver o reajuste vai ter o que vai ser o que vai ter menos. Então, a forma disso, que inconstitucionalmente, depois de decisão do Supremo Tribunal de Justiça, definiu que o reescalonamento é inconstitucional, infelizmente, porque era o que nós achávamos viável para fazer isso, é buscar uma outra alternativa com diálogo e com conciliação. O 1,81 vai apenas endividar a prefeitura sem dar resultado para o pequeno. O vale alimentação, é necessário sim diminuir o vale alimentação de quem tem mais para dar para quem tem menos. Quer ver? Eu estava na Secretaria da Fazenda esses dias. Fui ali, entrou a senhora da limpeza. Eu disse para ela, qual é o seu salário? Ela foi lá e me botou 800 e tanto. Aí eu calculei o vale dela. Ela passa do vale de 200 e qual é o seu vale? Eu perguntei para ela. Olha, guardem isso aqui para vocês verem. Eu perguntei para ela, qual é o seu vale? Ela disse 233. Ela me deu o quebradinho, hein? 233. Aí eu calculei o vale dela, eu digo, está aqui, o seu vale vai para R$180 já com desconto. R$380 já com desconto. O que a senhora acha? Meu Deus, prefeito, isso é uma maravilha, isso vai me ajudar muito em casa. 380 de 233. Aí eu fui, chamei a assessora do assessora do secretário da Fazenda, que está há anos lá, na mesma sala, no mesmo momento com a senhora do cafezinho. Digo, ô fulana de tal, quanto é o teu vale? Nem sei, prefeito. Já começa aí. Nem sei. Qual é o teu salário? 5 mil e pouco. Aí eu calculei, digo, o teu vale vai ficar 100 e poucos reais. Ela disse, tá bom, para mim tá bom. Vale. Nós vamos precisar discutir isso de forma séria. Deixa a questão partidária, deixa a questão ideológica de lado. Vamos discutir uma forma. Acho que inclusive veio de ti essa provocação. Nós fizemos lá e avançamos e depois se retraiu. Mas nós temos que discutir uma coisa, que tem que diminuir o vale de quem tem mais para dar o vale e aumentar para quem tem menos. Por exemplo, eu tenho 170 mil reais, 140, 170 mil reais para dar mais no vale, Bia, todo mês, tá? Com isso, e mais o desconto que vai ser feito, a redução do vale que vai ser feita de quem tem mais para dar para quem tem menos, nós conseguimos ter um vale realmente melhor para quem está lá embaixo. Tem que ser discutido isso, tem os números para a gente olhar e discutir isso e chegar a uma convergência do assunto. Parou, porque felizmente, ainda não houve esse entendimento por parte não só do parlamento, como de alguns servidores que são do sindicato, que não enxergam assim, querem vale para todos. Não tem como dar para todo mundo, Lélio. Não tem, Chico. Não tem. Que bom seria se a gente pudesse aumentar em 100% os salários. Que bom seria se a gente pudesse fazer. Mas não tem. Tem que se discutir esse reequilíbrio e que parte pelo enfrentamento desses problemas que são antigos. Bom, mortes no trânsito. Eu não tenho esses dados, vou pedir ao senhor o secretário de Segurança que forneça esses dados. Nós terminamos com o Pardal, porque no nosso entendimento o Pardal só arrecadava dinheiro para o município, não resolvia. O senhor está dizendo que resolvia o problema. Eu até vou pedir um estudo sobre isso. O senhor está dizendo que quando tinha Pardal tinha menos mortes no trânsito, agora não tem Pardal, tem mais mortes no trânsito, que tinha que voltar o Pardal. Na minha interpretação, o Pardal só tirava dinheiro do povo e não resolvia o problema. Nos falta sinalização, nos falta educação no trânsito, nos falta uma série de coisas que nós estamos multando. Eu acho que nós temos que começar, nós temos que melhorar a sinalização, Jefferson, nós temos que melhorar a educação no trânsito, que esse parlamento pode ajudar, e aí depois sim vamos começar a multar com Pardal, com lombada eletrônica, enfim, mas vamos atender essa parte preliminar primeiro, que ela vai dar o resultado que eu acredito que nós queremos, mas é um dado que preocupa. Vereador Jefferson,
O vereador Jefferson aborda a questão da equipe, da qualificação da equipe de governo. Quero lhe dizer que o senhor faz parte dessa contribuição. Ao pastor Mário fazendo um trabalho na assistência social bárbaro. Essa equipe qualificada tem a sua contribuição e eu lhe agradeço por isso, e tenho certeza que toda a equipe de governo reconhece o gesto do senhor de reconhecê-los, né, pela qualidade e o empenho. O senhor tem toda a razão no que o senhor se refere aos CCs. São os que mais trabalham hoje no município. Definitivamente eu boto a mão no fogo para isso. Eles são cargos que quem não trabalha está fora. Nosso ritmo é esse. Não importa o partido que for, da onde vem a indicação, fora. Tá? E eu quero lhe agradecer pela consideração elogiosa a todos. O senhor fala dos acessos do Ivone e Ivo Ferronato. Vou mandar projetar os dois acessos para lhe dizer se eu vou conseguir com emendas parlamentares, o que nós vamos fazer, tá? Mas vou mandar fazer o projeto dos seus dois pedidos, do Ivo Ferronato e do Ivone. Eram esses, né? E com relação às cestas básicas, muito bem lembrado pelo senhor, o município que mais recebeu cestas básicas do Rio Grande do Sul, 3.000 famílias recebendo em casa a cesta básica, as famílias cadastradas na assistência social, com cadastro na assistência social e que estão recebendo conforme o cadastro. Não tem aquilo, Jefferson, que teve no passado, de que tinha gente do governo, né, que ligava lá para assistência social, por ser do gabinete do prefeito, por ser não sei aonde, e dizia, olha, tem que dar lá para o companheiro tal. Não tem, é para quem realmente precisa. Não tem essa imposição ao secretário, né, e à secretária. Eles ficam muito bem tranquilos com relação a isso. Vereador Graziani, servidores e o reajuste eu já falei. Vereador, eu quero só colocar para o senhor da ponte da Pinguela, essa grande obra, uma demanda sua, do vereador Augusto, que é daquela região, minha, da nossa comunidade, né, da sua tia Adriana. Nós estamos ajustando o projeto e essa obra começa esse ano ainda, tá? É uma grande conquista aí para os municípios. Fuca, tu esqueceu de falar na RSC 473. Você teve teu trabalho lá da Sônia. Quantos anos aguardando para municipalizar isso, hein, Fuca? Tu imagina o seguinte, ó. Se o Lelinho seguisse o teu exemplo, ele estaria realizando muito mais coisas do que o que ele está conseguindo hoje. Porque tu vê o seguinte, ó, em 1 ano e 16 meses, com o apoio do teu mandato, nós estamos falando de Átila Taborda, nós estamos falando de RSC 473. Quanto tempo tu esperou por essa municipalização, Fuca? Quantas ações desenvolvidas lá? Ei, Julinho, tu que é daquela comunidade, junto com o Fuca e a nossa grande vereadora Lia, a canalização daquele trecho lá, viu, das galerias, Valmir, tens que resolver, da Madesat, para resolver aquele problema de alagamento. Quantos anos tu esperava por isso? São Sebastião e tantas outras coisas que na prática tu está resolvendo. Por quê? Porque tu consegue ter diálogo, tu consegue construir para dentro do governo, e é por isso que eu acho que tu vai ser um grande deputado estadual. Tens meu apoio nessa eleição, porque é um nome novo, é diferente, sem ranço, né? Não é pirata, é um cara do bem, trilhando um bom caminho. Então tu vê o seguinte, quantas coisas tu consegue. Talvez tu ajude mais Bagé, porque Bagé tem 2 deputados, Fuca, 2. Tem um que até hoje não pegou o telefone para dizer assim, vem cá, prefeito, se eu precisar de alguma coisa, aí a gente está à disposição. Aquela questão do fino trato, sabe? Aquela questão da elegância, aquela questão do homem inteligente, estratégico. Prefeito, aqui é o deputado, estou lhe ligando para lhe dizer, o gabinete está à sua disposição, o senhor use. Nem isso conseguiu fazer. Não conseguiu. Bom, ele não fez isso com o próprio companheiro, ajudou o companheiro a se afundar, ajudou os vereadores que ele botava o braço por cima. Vereadora, lembra, Fuca? Ele gostava de botar o braço por cima ali, né? Afundou a vereadora e, infelizmente, esse grande jovem, o qual eu admiro muito, gosto muito, como pessoa, como ser humano, vai acabar te levando para o mesmo caminho. Conheço aquele velho político ali, aquela velha prática ali, aquilo é sombra
que não nasce nada naquela volta, meu amigo. Não cresceu nada ali, nada. Diferente dos homens bons que todos crescem, aqui meus vereadores, meu parlamento, meus companheiros, todos crescem, tem espaço ao sol. Ali nada cresceu na volta. Aquilo ali é pior do que eucalipto. Aquilo chupa tudo que tem dentro da terra, faz pouca sombra para justamente não dar abrigo para ninguém. A dica quanto a tempo: Mafuca, tu és um grande nome, por isso, porque tu dialoga. Os deputados de Bagé têm que ser assim, tem que estar assim. Nós temos um deputado Lara que é um grande exemplo, sempre trabalhando, ajudando. Aí vai dizer: não, mas está te ajudando porque é prefeito. Não, já ajudava o município, não é, Omar? Tu era secretário, Andréa, também lá estava o Lara ajudando. Exemplo de conduta, de homem que coloca os interesses do município, dos seus eleitores, da sua cidade acima dos partidários. Aí o outro me vem a Bagé carregando o MST aqui, como se achasse que fosse fazer um palanque eleitoral na cidade. Se deu mal. Terminamos com as caravanas do MST no Brasil todo e do Lula no Brasil todo. E aí, Fuca, eu me lembro de um senhor aqui da Gaúcho, seu João, sentado na frente da casa dele, arrumando o palheiro, e me disse assim: prefeito, eu estou com a casa marcada para ir lá agora o dia 15. Ele me disse assim: prefeito, eu preciso lhe dizer uma coisa. Isso quando comecei o governo, Léo. Tem duas coisas que eu não vou ver vivo acontecer. O que houve, seu João? Primeiro, eu não vou ver esse asfalto aqui do anel rodoviário que passa na frente da minha casa. O senhor me desculpe. Tantos já começaram e não terminaram. Diz, promete, não faz. Eu não vou ver isso. Já está asfaltado na frente da casa do seu João. Ali, ao lado do piquete, aquele ali. Uma casa com uma árvore na frente. E qual é o segundo, seu João? Eu não vou ver o Lula preso. Pois bem, eu vou ter que voltar lá para dizer para o seu João: está aqui o asfalto e o Lula está na cadeia, seu João. Mostra que não há coisas impossíveis a serem feitas e realizadas. Não há. Está aí, está a prova disso. Vou ter que botar no seu João e vou botar lá no meu Facebook para os senhores conhecerem o seu João. Vou pedir para ele deixar gravadinho o testemunho dele, que ele me disse que achava que não ia ver o anel nem o Lula preso. Pois bem, está o anel pronto e Lula está preso. Vamos seguir aqui para terminar então. Omar, parabéns pelo teu trabalho, pela tua condução, pelo suporte, as emendas que tens conseguido, tu e todos os parlamentares, mas as emendas da saúde são muito importantes, Omar. E a ti eu quero te dizer, junto com a Sônia, nós estamos criando a primeira casa, e aqui eu quero pedir só um pouquinho de reflexão, senhores. A primeira casa de acolhimento, Graciano, para irmãos. E sabe onde me moveu isso? Um dia, ouvindo uma conselheira tutelar, me dizendo que foi ao Getúlio Vargas, e que lá no Getúlio Vargas viu um pai, um homem bater na mulher, a mulher ferida, o homem ferido, eles brigaram, os dois alcoólatras, lá ali, e ele, muito alcoólatra, com 3 filhos, uma menina e 2 meninos, e que a guria se agarrava na mãe e dizia assim: mãe, vamos para a casa de acolhimento, mãe, vamos, mãe. E essa conselheira, para não dividir a família, dizia: senhora, faça a ocorrência dele e vá para a casa de acolhimento, nós lhe protegemos lá. E ela, alcoólatra, ao invés de defender os filhos, ficou do lado do marido. E a filhinha dizia: mãe, por favor, mãe, não me deixe meus irmãos. Isso é realidade. Inclusive a conselheira está aqui. E aí foi 2 meninos para a casa do guri e a menina para a casa da menina. Os irmãos, cada um para um lado. Com o espaço que a Sônia Leite nos cedeu do Santo Estevão, que o Augusto foi lá conhecer,
Omar, essa pauta, essa bandeira que é tua. Nós estamos construindo a primeira casa, abrigo, modelo para os irmãos. Não vamos dividir mais os meninos das meninas. Os irmãos vão ficar juntos em alojamentos diferentes, locais diferentes, com monitores, mas vão poder ter um convívio entre eles. Essa é uma obra que não é material, ela é imaterial. Ela é no futuro de quem mais precisa e quem mais sofre. Então, Omar, aí, tá? Isso é para ti, para a Sônia. Agradeço o que Sônia fez. O nome do lar dos irmãos continuará sendo o Lar Santo Estevão, e eu vou colocar uma homenagem a quem sempre cuidou esse lar e dedicou a sua vida a esse lar, que é a Sônia, naquele abrigo lá, porque ela merece por tudo que fez. Bom, encaminhando, vamos lá. O Chico tem razão. A questão preocupa a folha e receita, Chico, preocupa mesmo. Nós perdemos 4 milhões da RCL, da receita corrente líquida. Isso colocou a nossa folha para cima, porque o cálculo de despesa de pessoal coloca a folha. O cálculo de despesa de pessoal é feito em cima da RCL. Quando baixa a RCL, aumenta naturalmente o percentual de folha. Nosso percentual de folha aumentou muito, Bia, em função de que nós perdemos 4 milhões da receita corrente líquida, em detrimento do que? Da crise econômica do país, do baixo desenvolvimento do país, dos recursos escassos e das transferências voluntárias que também diminuíram. A toda a arrecadação do país houve uma queda por si só nos principais impostos. Então, com isso, nós tivemos esse impacto na RCL. E eu penso como tu, Chico, o sucesso do governo é o sucesso da cidade, é o sucesso de todos. O erro, o equívoco, né, o fracasso é o de todos. Por isso que os bons homens de bom coração, as boas mulheres, as pessoas de bem nessa sociedade, que são a ampla e absoluta maioria, querem o melhor e torcem para o melhor. O restante, o restante é aquele que leva para o campo pessoal, particular, e que é partidário ao extremo, ele está absorvido pela ideologia, pela coloração partidária, e não vê nada de certo e bom que os outros fazem. Então, eu caminho na mesma linha, que é essa linha de nós termos o sucesso da cidade para o sucesso de todos, o que vai contemplar o mandato dos senhores que vão se reeleger, e se reeleger muito bem, e vai, sem dúvida nenhuma, trazer uma qualidade de vida melhor aos bagienses. Ao vereador Carlinhos, obrigado por estar conosco naquele momento tão difícil, que conseguimos reverter o quadro. O senhor foi muito importante naquele momento ali, lhe confesso isso. São momentos que a gente guarda as pessoas com carinho, porque nós fomos para enfrentar uma luta muito difícil. O deputado Lara foi extraordinário naquele momento, preparou o caminho, e nós fomos para fazer o que tinha que ser feito. Então, eu lhe agradeço estar ao meu lado, e por tudo que o senhor tem feito a esse parlamento, ao meio ambiente do município. O senhor vai poder falar das outras agendas que fizemos lá, Metroplan e a questão da área aqui do antigo IP. Vereador Graciano, já fiz minhas considerações elogiosas a todo o trabalho, de todos os mandatos que o Graciano fez, e foram muitos. Eu creio que tem sido o grande mandato do Graciano. Eu acho que ele pensou assim, agora eu vou fazer com chave de ouro esse, e eu estou do teu lado, Graciano, para atender as tuas demandas. O Graciano conseguiu 300 mil reais para a educação, conseguiu recursos para a saúde através do Onix, e tem nos ajudado barbaramente em Brasília lá. Muito obrigado. Ao vereador Julinho, esse grande parceiro também da segurança pública. Acho que quem mais pode falar de segurança pública nesse parlamento, por todo o conhecimento que tem. Dizer que assim, nós queremos, viu, vereador Lélio, o curso de formação aqui. Inclusive eu coloquei isso para o governador, coloquei isso naquela ocasião, não me lembro se o senhor estava lá ou não, mas nós colocamos isso, solicitamos o curso, inclusive colocamos a intenção do município de ajudar a reformar aquele local lá, para virar o local de treinamento deles, né, a escola de formação. Porém, há uma decisão do governo que, se for chamar mais de 1.000 brigadianos, irá usar o interior, e se não chamar mais de 1.000, irá formar todos os brigadianos lá
nas suas escolas, né, no centro do estado. É uma decisão que não passa diretamente pela tua interferência, minha ou do Julinho. O que nós estamos fazendo é demonstrar que o município quer, tem capacidade e se precisar investir, nós fizemos. Porque, afinal de contas, nós queremos os brigadianos aqui, né, todos nós, pela segurança do município, pela segurança das nossas famílias e para trazer de volta esses bagéis. Então, nós estamos fazendo todo o esforço possível, mas a decisão é do centro do poder do estado do Rio Grande do Sul, ela não passa, viu, Bia, diretamente pela vontade do prefeito. O que nós podíamos fazer, fizemos. Ó, governador, se tiver que investir 250 mil para reformar, nós investimos, nós disponibilizamos a estrutura, o vereador Julinho fez isso, formalizamos, agora a decisão cabe ao governo do estado. Vereadora Bia, eu quero, se porventura em algum momento errei com a senhora, lhe pedir em público desculpa. Essa nunca foi a minha intenção. Eu quero construir com a senhora a melhor política de proteção animal e do meio ambiente para o município de Bagé. Eu espero que a senhora entenda isso, que a senhora faça gesto nesse sentido, que possamos trabalhar juntos no mesmo sentido. Eu vejo na senhora um enorme de um potencial, a senhora tem um perfil executor, a senhora é dessa linha, já mostrou isso com a equipe de voluntários que tem ao seu lado. Eu gostaria muito de contar com a senhora para que pudéssemos retomar isso no município de Bagé. Então, eu lhe peço aqui em público, se em algum momento faltei com a senhora me desculpe, porque não foi essa a minha intenção. Lhe tenho muito respeito, muito carinho e zelo pelo seu trabalho e a sua causa. Que fique registrado aqui a todos os parlamentares no dia de hoje isso. Vereador Augusto, vereador Augusto, hein? Vereador Augusto, um vereador muito bem programado, vereador que trabalha forte nas suas pautas, que tem contribuído no município com diversas ações em diversas áreas, teve fazendo uma forte caminhada conosco em Porto Alegre também, trabalhando pautas importantes como a parceria público-privada da iluminação pública. O vereador Augusto acompanhou a reunião com o MPC, esteve junto, se apropriando dessa matéria, e aqui entra uma outra pauta importante para esta casa, e que o mandato do vereador Augusto recebeu a chancela do governo para que trabalhe, vereador Chico, que é o seguinte: nós assinamos a lei de preservação, a lei que vai discutir, assinamos o termos de cooperação que vai discutir o tombamento dos prédios no município. Não serão mais submetidos os processos de tombamento a Porto Alegre, ao IFAI, ficarão todos no município, todos aqui sendo discutidos e debatidos. E essa poligonal, ela passa agora por uma nova discussão e redução das suas exigências, o que vai permitir com isso o progresso e a evolução da edificação e modernização do centro da cidade. Então, nós vamos ter com isso uma evolução muito grande na área da construção civil e no resgate dos prédios do município. Já terminou aquilo de submeter os processos ao IFAI, agora é em Bagé que se discute. E eu pedi ao vereador Augusto que montasse a comissão especial, presidente, e que pudesse discutir isso nas audiências públicas, onde já tem uma equipe, uma comissão de técnicos da prefeitura, engenheiros, para reduzir essa poligonal, né, e com isso a severidade nas exigências. Bom, Saliba, que bom que tu está aqui novamente, louco velho das madrugadas, a certeza de que tu entra aqui para poder divulgar e trabalhar bastante aquelas pautas que ao longo do teu mandato passado foram muito importantes e que hoje se tornam realidade. Anel rodoviário, Átila Taborda, que também foi uma bandeira tua, a questão das isenções dos CTGs, a valorização do tradicionalismo. Tu vê que eu estou bom de memória, que eu me lembro até das tuas pautas. E eu espero que tu dê continuidade a isso, que tu seja essa voz da comunidade como tu tem sido até hoje. Bom, presidente Edmar, a sua equipe, ao Zezo, a Dirce, Emerson, a todos os senhores assessores e assessoras desse parlamento, funcionários, a minha amada tia Lu, que nos serve um cafezinho há tanto tempo e que tenho tanto carinho, tanto amor por ela. Eu estava esquecendo de ti, Bocão.
É que tu me disse que tinha uma lista de pedidos, aí eu até te tirei aqui da minha fala. Bocão, tu é o símbolo do homem e da mulher trabalhadora desse município. Tu é o símbolo. Nos teus pés, nas tuas mãos e no teu semblante, a gente carrega o traço do homem virtuoso e trabalhador da nossa cidade. Tu é uma honra para todos nós parlamentares poder conviver contigo. Tu é um homem que nunca mudou o teu traçado e tem certeza absoluta ainda vai orgulhar cada vez mais a tua cidade, a tua população. Eu sou feliz de poder te ajudar nessa formação e estar ao teu lado para a gente fazer tanta coisa boa, tá? Muito obrigado. Então, quero agradecer, presidente, e dizendo o quanto o senhor é importante para esta cidade, o quanto o senhor tem sido um parceiro desse município e o quanto eu sinto orgulho de ser seu colega, que daqui a alguns anos, presidente Edmar, não estaremos mais na vida pública, mas poderemos andar pela cidade com muito orgulho e enxergar o legado que estamos deixando para o nosso município. Todos nós, senhores e senhoras, poderemos andar em Bagé e enxergar o grande legado que deixamos para que esses jovens, para que esses novos gestores possam dar continuidade e seguir esses passos de colocar Bagé no devido patamar. Esse ano nós ainda temos a notícia do IGP, projeto da vereadora Sônia, essa grande guerreira que está muito bem encaminhado. A reforma da rodoviária, 1.050.000 já assinado, encaminhado. Nós temos a questão do reservatório de água que será entregue para a população desse ano. E se Deus nos permitir, Valmir, quero dar início à obra da barragem nesse segundo semestre. Essa é a meta e é assim que nós seguiremos trabalhando. Por fim, obrigado aos bagienses, à população que nos assiste nesse momento, ao senhor e a senhora que está em casa. Quero mandar um beijo para a Ágata, que está nos assistindo, e a todos os amigos que sempre nos acompanharam aqui pela TV Câmara, né? A qual eu pedi a licença, presidente, para poder estar nessa tribuna para matar um pouco da saudade. Tenho muito amor por esse parlamento, respeito por cada um de vocês. Espero que juntos, com trabalho, com força, sem mesquinharias, sem ranço, que possamos ser o grande time de transformação dessa cidade. Que sejamos assim, que possamos enfrentar os problemas de frente, que possamos enfrentar o dia a dia, as dificuldades da nossa cidade, com a honra daqueles bagienses que deixaram um grande legado para o nosso município, que hoje estão em memória. Então, a este parlamento, a comunidade de Bagé e a toda a nossa equipe de governo, meu muito até breve. Obrigado. Muito obrigado, prefeito Edivaldo Lara. Eu que me sinto honrado, orgulhoso de fazer parte deste governo, fazer parte dessa parceria que vem dando certo. Assim sendo, nós encerramos a nossa sessão especial.